Se depois de escovar os dentes ou ao passar o fio dental aparecem resquícios de sangue na gengiva e a situação for frequente, o caso pode ser uma inflamação, capaz de levar à perda dos dentes se não for tratada a tempo. Vermelhidão, inchaço e mau hálito frequentes são outros sintomas, que geralmente são remediados aqui e acolá. Como dificilmente causa dor, a inflamação na gengiva acaba sendo deixada de lado por muitas pessoas, o que, segundo os especialistas, não pode acontecer. É muito importante o paciente manter uma boa higienização. Uma gengiva que não seja adequadamente higienizada, e quando a gente escova os dentes, a gente está cuidando não só dos dentes e também das gengivas e outros tecidos, se ela não for adequadamente higienizada, ela vai apresentar problemas. Isso a gente percebe no dia a dia. Exemplo, quando a gente passa o fio dental e tem um pequeno sangramento, quando a gente observa que a gengiva está um pouco mais vermelhinha ou inchada, isso é uma inflamação, que pode ser localizada, né? Pode ser uma pequena região, mas é extremamente importante ter uma boa higiene para que esses quadros não aconteçam. Quais as principais doenças da gengiva? Na verdade, as doenças de gengiva são muito amplas, tá? Por isso que existem dezenas de tipos de doença, mas a mais comum é a gengivite, que é esse quadro de inflamação, como a gente acabou de falar. Ela pode se desenvolver porque a gente não tem uma higienização adequada e, em algumas situações, por alguns pequenos machucados ou traumas, algumas batidas que a gente pode fazer, nem que sejam muito pequenas, muito leves, certo? A evolução dessa doença, o que pode ocasionar? Muito importante, porque uma gengiva inflamada ela reage dessa forma. Então, ela fica inflamada, ela fica inchada, ela sangra, e são esses os sinais que a gente observa. O que a gente sempre fala para os pacientes, abaixo dessa gengiva eu tenho outras estruturas de suporte, como o tecido ósseo. Se o meu tecido ósseo fica numa região que acontece inflamação, ele começa a diminuir ou reabsorver, que os antigos chamam de murchar. Exatamente isso que funciona. Então você observa pessoas que às vezes têm dentes saudáveis, sem cárie nenhuma, e perdem os dentes por mobilidade. Então isso na verdade é um problema no suporte que começou com uma simples gengivite. Então a pessoa que perceber que tem qualquer desses sintomas, qual o passo a passo? Bom, o primeiro passo seria uma avaliação profissional. Porque, dependendo do que estiver acontecendo, o dentista simplesmente modifica ou instrui novas técnicas de higiene e, se houver um caso mais grave, a gente tem que verificar qual a necessidade de fazer uma limpeza que é feita em consultório odontológico. E existem, infelizmente, casos que somente uma limpeza não funciona. São necessárias cirurgias para corrigir esse problema que lá atrás começou com uma simples gengiva inflamada. Para quem ainda não apresenta esses quadros, tem como prevenir? Sim, sem dúvida. Então, a gente sempre solicita que se faça pelo menos 3 vezes por dia uma boa higienização. Eu sei que o dia a dia, às vezes, não proporciona esse tempo todo, mas se o paciente fizer de maneira adequada, escovar os dentes após as refeições, fizer o uso adequado do fio dental, a gente não deve ter problema nenhum.